Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Bom dia e bem-vindos de volta ao Diário Econômico Original. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Antes de falar do que nos espera nessa semana, eu acho importante trazer alguns desdobramentos que a gente viu lá fora, semana passada, e que conversam com as 5 grandes incógnitas que eu tenho para o cenário internacional nos próximos 12 meses. São elas: primeiro, com que velocidade a inflação global vai melhorar? Qual o timing e a severidade das recessões que o mundo pode experimentar? Quando os juros globais chegam no seu teto? Quando que o conflito na Ucrânia pode terminar? E em que momento a política de Covid-0 da China vai começar a aliviar de forma consistente? Como eu disse, semana passada trouxe boas notícias em algumas dessas placas tectônicas. Primeiro, a inflação mais baixa nos Estados Unidos fez a curva de juros americana recuar mais de 30 pontos base. O título de 10 anos, por exemplo, saiu de 4,15% para 3,8% ao ano. Aqui no banco, o time acompanha 10 países desenvolvidos e, na média, o mercado vinha de fato estabilizando o juro básico precificado para os próximos 6 a 1 ano há algumas semanas. E os Estados Unidos vinha sendo a grande exceção, já que o Fed era recorrentemente mais duro na sua comunicação. E aí agora, com essa semana, a inflação mais baixa, isso tudo melhorou. A verdade é que o desafio da inflação segue bem alto, só que o mundo tem sim reduzido uma parte importante dos choques inflacionários que a gente viu durante a pandemia. E aí, como o timing e a severidade das recessões é uma discussão que vai ganhar importância ao longo de 2023 para os banqueiros centrais, por exemplo, me parece que a assimetria de juros mais altos tem reduzido bem ao redor do globo nos últimos tempos, incluindo agora os Estados Unidos. Sobre a invasão ucraniana, eu não tenho nenhuma vantagem comparativa para dizer quando que ela acaba, só que semana passada vale dizer que o Putin sofreu seu maior revés desde que ele resolveu inventar essa guerra ao perder a cidade de Kherson. Isso aconteceu sexta-feira. Basicamente, significa que a Rússia entregou a única capital provincial que ela tinha capturado na guerra e perdeu aí posições estratégicas, posições importantes no país. E isso tudo aconteceu poucas semanas depois que o próprio Putin anunciou a anexação de Kherson numa cerimônia grande no Kremlin, ou seja, uma baita vergonha para ele. Já na China, o governo anunciou um abrandamento da sua política contra a Covid-19 na sexta. O governo basicamente reduziu o período de quarentena obrigatória de quem entra no país, de 10 para 8 dias, anunciou o fim do chamado Circuit Breaker dos voos internacionais. Nessa regra, se mais de 4% dos passageiros de um avião testassem positivos, essa rota ficava suspensa por uma semana. Eles também reduziram a exigência de 2 testes negativos para 1 para entrar na China e, por fim, mudaram o tamanho da região de alto risco que eventualmente sofre lockdown quando eles acham alguns casos. Então, antes eles fechavam um distrito inteiro, um bairro, e agora eles estão fechando blocos residenciais. Enfim, a gente tem algumas melhoras na margem, nessas 5 placas tectônicas, melhoras aí aos olhos dos mercados, mesmo que parte delas venha simplesmente porque a recessão segue bem viva nas discussões entre os analistas. Sobre isso, aliás, o destaque da agenda internacional dessa semana vai ser justamente a atividade econômica nos Estados Unidos, zona do euro e China. Nos Estados Unidos, os analistas esperam um comportamento meio misto entre os indicadores que saem, só que o fato é que os dados do setor residencial parecem ser a ponta mais frágil e devem mostrar quedas generalizadas. Na quarta, sai o PIB do terceiro TRI da área do euro, que pode ter avançado 0,2, estou evitando a recessão, só que flertando, digamos assim, com o negativo. Na minha visão, a recessão no quarto TRI me parece bem provável. E na China, todos os números de outubro saem nessa madrugada, de segunda para terça. A tentativa deles de deixar o pior para trás em termos de atividade econômica tem sofrido com essas idas e vindas da Covid. Só para a gente ter uma ideia, até semana passada, mais ou menos 50% do PIB chinês tinha ainda algum tipo de restrição de mobilidade. Número esse que, poucas semanas atrás, que eu até trouxe aqui, estava mais perto de 40%. Bom, e aqui no Brasil a agenda econômica é bem esvaziada, só que a agenda política não dá nenhum refresco. A proposta de emenda constitucional que deve excluir os gastos do Auxílio Brasil do teto de gastos deve ser apresentada no Congresso, possivelmente na volta do feriado de amanhã. Ainda não está claro se essa exclusão vale só para 23 ou se ela vai ser permanente no tempo. Na verdade, a vontade do governo eleito a gente já sabe qual é, mas tem que combinar com o parlamento. Eles também podem não querer combinar com o tal mercado,
mas governar contra as expectativas de responsabilidade com as contas públicas do tal mercado tem os seus custos. Sobre os futuros ministros, o presidente eleito Lula deixou claro que ele só começa a montar a partir do dia 18, que é quando ele volta da viagem dele para o Egito e para Portugal. Viagem, aliás, que o ministrável Fernando Haddad foi convidado a ir junto. Bom, eu já falei aqui da curta lua de mel que os novos presidentes da América Latina tiveram esse ano com os investidores. A gente também já viu aqui que a ex-premier britânica, a Liz Truss, sofreu uma crise de credibilidade fiscal nas poucas 6 semanas do seu curto governo. O meu ponto aqui foi muito bem resumido pelo Copom na sua última ata. Abre aspas. O comitê notou também a maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais, inclusive em países avançados. Essa maior sensibilidade, concomitante ao aperto das condições financeiras, inspira maior atenção para países emergentes. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.